aula de História. Vamos relembrar um pouquinho a nossa aula anterior, né? Nós falamos sobre diferentes culturas e diferentes histórias, né? Como as pessoas de antigamente tinham o hábito de contar histórias, né? Em locais debaixo das árvores, em pátios, reunia toda a comunidade e ali ele ia contar suas histórias. E ao mesmo tempo que eles iam ler a história, ao mesmo tempo eles contavam também só oralmente, né? As pessoas mais velhas tinham sempre esse hábito de estar contando histórias, encantando, e ao mesmo tempo também fazia música, né? Cantos. Tudo isso envolvendo esse mundo tão brilhante que é da leitura. E hoje nós vamos para a nossa aula de História. Ainda continuando nesse assunto, nós vamos falar sobre história compartilhada. Como um assunto puxa o outro, vamos entender melhor o que é isso. Contador de histórias. O contador de história é uma figura ancestral, presente no imaginário de inúmeras gerações ao longo da história. É um universo desprovido de recursos midiáticos. Este ser era imprescindível para a formação dos futuros adultos, conferindo às crianças, através da narrativa de histórias, causos, mitos, lendas, entre outras, uma imagem menos apavorante de uma realidade então povoada pelo desconhecido. Então, os contadores de história, ele era toda essa figura, né? Que tinha esse imaginar, né? Fazer as pessoas imaginar. E daí ele começava a contar para as crianças, para formar futuros adultos, né? Também criador de histórias. Vamos ver algumas estratégias que eles usavam nessa época para contar a história, que fazia com que as pessoas se encantassem cada vez mais pelas suas histórias. Ao mesmo tempo em que amenizava os medos e uma existência muitas vezes desfavorável, o narrador ajudava as pessoas a entenderem melhor o que se passava à sua volta, a enfrentar os dilemas e confrontos da natureza social e individual, extraindo das experiências o aprendizado mais profundo. Então, todos os contadores de história nessa época, ele tinha toda uma estratégia, todo um cuidado de amenizar, porque era época muito difícil para todo mundo, e daí, através das histórias, ele tinha esse compromisso de fazer as pessoas enxergar a vida em outra realidade, né? Para amenizar a dor, o sofrimento, os dilemas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, ele tinha esse papel importante na vida da comunidade, aonde eles iam contar suas histórias. Experiência vivida. Normalmente o contador está muito presente na era medieval, nos castelos, tantas vezes sombrios, nas moradas mais remotas, nos povoados diseminados pelas áreas rurais, com o objetivo de compartilhar suas vivências e gerar em torno do grupo, magnetizado por suas histórias, uma proteção gerada pelo próprio encanto do momento e pela força do coletivo. As narrativas eram tecidas pela voz mágica do contador, ao redor de fogueiras ou lareiras que contribuía para criar uma atmosfera de intensa magia. Então, ele tinha todo um cenário, né? Para que eles pudessem contar suas histórias e daí, quem fosse ouvir as suas histórias, né, tivesse toda uma magia, toda uma imaginação. E isso, gente, já era normalmente de todos os dias, devido a ter um dia muito difícil das suas labutas, né, das suas dificuldades. Então, quando chegava aquele horário, era o horário que eles achavam para quê? Para ouvir as histórias e esquecer um pouco os problemas do cotidiano. Narrador oral. Mas o narrador oral é ainda mais antigo, remontando historicamente a antiguidade grego-romana, na figura dos bardos, responsável pela transmissão de histórias, lendas e poemas orais, na forma de canções. Quanto mais desconhecido era o mundo em que se vivia, maior necessidade se tinha de povoar este universo, com imagens que pudessem, ao mesmo tempo, educar e fortalecer a coragem, predispondo as pessoas a enfrentar os monstros, dragões e demônios que habitavam suas mentes. Muito bem, olha aí que interessante. Então, o narrador oral, né, como ele fazia também poemas, e aí mais uma vez está falando que ele tinha o quê? Esse poder de tirar o medo, né, os monstros, os dragões,
e demônios que habitavam suas mentes, porque antigamente, devido às dificuldades que eu já citei na aula agora anteriormente, o que eles tinham? Eles tinham que fortalecer, tinha que encorajar esse povo, e a única maneira que eles achavam de fazer isso era contando as suas histórias. Ampliando seus contos. O contador de histórias não era um mero reprodutor de narrativas. Ele também gerava seus relatos, simplesmente mantendo-se atento à reação psicológica dos ouvintes, conforme a disponibilidade ambiental. Ele improvisava e ampliava seus contos, tendo como principal instrumento a palavra que detém o poder de transformar o comportamento humano. Então, a partir do momento que ele começava a falar sobre os seus contos, ele já tinha que saber que em algum momento ele ia ter que ampliar, ia ter que mudar alguma coisa, né? Dar uma versão diferente. Conforme eles fossem contando a história, eles iam observar o comportamento das pessoas. E daí, se houvesse a necessidade, eles faziam o quê? Eles tinham que ter o poder de transformar aquele comportamento. Se eles percebessem que as pessoas, que aquela história não estava, né, sendo importante para eles tinham que mudar. Rapidamente criava, improvisava e ampliava o seu conto. Domínio do narrador. O narrador, para melhor instrumentalizar as palavras, domina, mesmo que inconscientemente, boa parte das figuras de linguagem, de sintaxe e de pensamento, possibilitando ao contador, antigamente uma pessoa mais velha e sábia, magnetizar seus ouvintes, despertando no ambiente o poder da imaginação. Tecida como uma linguagem cantada, apta a transportar as pessoas para reino distante e de outra forma inacessíveis. Então, gente, vocês vão perceber que todo o narrador, todo o contador de história vai sempre bater na mesma tecla, né? De encantar, de tirar aquela dor das pessoas, né? De levar para reinos distantes. Sempre diz que quando se lê uma boa leitura, você viaja dentro daquela leitura, como antigamente mais as histórias eram contadas, eles também tinham que ter esse poder de encantar os ouvintes. O avanço dos contadores de histórias. Aí foi quando começaram a avançar um pouquinho. Recentemente, a imagem do contador de história retornou como força total, principalmente na segunda metade do século XX. Inúmeras pessoas optaram por este caminho, procurando curso e oficina técnicas para se habilitar profissionalmente. Hoje pode-se afirmar que esta ocupação começa a deixar as mãos de amadores para seguir na direção de profissionalização, pois atualmente há uma demanda crescente por este profissional, principalmente nas escolas. Daí eles começaram a perceber que tinha que ter um avanço, né? Tinha que estudar, tinha que se profissionalizar, porque daí já virou o quê? Já virou foi um trabalho, né? Já virou aí uma profissão de contador de histórias. E daí eles começaram a pensar, a gente vai se profissionalizar, vamos aprofundar e começar aí aonde? Nas escolas. Agora vamos lá. Nossa atividade de casa. Diante de toda essa nossa aula, relembrando um pouquinho, lá da nossa página 20 e 21, que é diferentes culturas e diferentes histórias, né? Lá fala um pouquinho sobre o quê? Sobre compartilhando histórias, que é comum as pessoas responsáveis, ou por uma sala de aula, ou por as crianças, né? Contar histórias, para que eles possam crescer um adulto com a mente mais saudável, né? A história ela tem esse poder. Então, a nossa atividade de casa, vocês irão copiar lá na disciplina de História e responder as questões. Vamos lá? De acordo com o texto, responda as questões. Cite algumas características dos contadores de história no passado. O que é isso? Vocês vão voltar à nossa aula, nossa videoaula, e vão ver algumas características que eles tinham, né? Algumas qualidades desses contadores de história, vocês irão citar. Letra B. Por que os narradores do passado eram tão importantes para a sociedade? Vocês vão responder e justificar a sua resposta. Por que eles eram tão importantes nessa época? Letra C. Qual era o papel do narrador oral para a comunidade no século XX? Ele tinha um papel muito importante nesse século. Vocês irão voltar à aula, né? E também com a ajuda do nosso livro,
vocês irão responder. D. Cite alguns fatos importantes que aconteceu no século XX. Lá no século XX, vocês vão perceber que aconteceram muitos fatos importantes. Vocês vão citar alguns desses fatos. A partir da observação da cena, crie uma história, seja criativo e não fique limitado somente em narrar os fatos. O que é isso? Agora vocês irão ver uma cena que através dessa cena vocês irão criar a sua própria história, vocês mesmos, isso mesmo. Vocês irão produzir um texto e não fique limitado somente em narrar os fatos, seja criativo. Você vai observar a cena, você vai dar sua opinião e você vai criar a sua história. Como estamos falando de história, vocês irão produzir esse texto, né? Também não vamos limitar a quantidade de linhas não, tá? Vamos formar uma bela história. É somente o que está na cena? Claro que não. Vamos criar. Olha a palavra lá, limitado, não se limite, né? Vá além, vocês são capazes. Agora vamos lá, dê um título para a sua história. A cena é essa aí. E através dessa cena, dessa imagem, desse ponto de interrogação que está ali acima, vocês irão criar a história de vocês, além de responder as questões lá em história, certo? Vocês irão produzir um texto. E só relembrando um pouquinho da aula de língua portuguesa, bom, olha lá o que é que precisa para ter uma produção de texto, né? Sem esquecer de pontuações, parágrafos, né? Sem esquecer o conflito, tudo que tem, cenário, tudo que tem que ter em um texto, certo? Então, meus amores, por hoje é só. Essa é a nossa aula de história. Para finalizar esse assunto de compartilhando histórias, fique com Deus e bom estudo.